como existe um abismo, né, entre aqueles jogadores que entendem do jogo, do que está acontecendo à sua volta, não só quando está com a bola no pé e fazer alguma mágica, né, mas o que está acontecendo principalmente fora do jogo. E aqueles jogadores que só de repente atuam quando estão com a bola no pé. Sim. Cara, o cara que sabe correr certo, o cara que sabe se posicionar certo, mesmo sem jogar, a bola. mesmo sem, é o que a gente principalmente sem a bola, jogando sem a bola. Sim. Cara, esse cara, até a entrevista dele, quando ele vai explicar o que aconteceu no jogo, você vê que ele tá ciente de toda a situação. Pô, tal lance aconteceu porque a marcação ali naquele ponto não foi legal. Você vê que é um jogador inteligente, né? Cara, e tem alguns exemplos que são muito claros. Tem um aqui no Brasil agora que tá jogando, é o Felipe Luiz, cara. Eu acho o Diego também no Flamengo. Sim, mas assim... E começou o Flamengo agora, acabou. Mas é verdade. Você escuta o Honda falando, você não entende nada que ele fala, o que adianta? Ele fala, cara. Ele fala com o Jogoro Kano, cara. Jogoro Kano. Professor de judô, eu falo japonês um pouquinho, né? Soromade. Não, tem uma entrevista, acho que é do Henry. Não sei se vocês já viram, a entrevista do Henry falando como é que o Barcelona jogava, explicando detalhadamente. Legal, né, cara? O que ele fazia em campo, por que ele fazia. Isso é espetacular. A base, né, é uma coisa que a gente sempre fala, pô, o cara não teve base, o cara às vezes chega lá... Michel do Flamengo, meu Deus do céu. Cara, olha Respeita só. nosso pitcher, pô. Então, eu acho assim... O que acontece com aquele cara? O cara jogava pra caramba no passado, esse ano parece que ele nunca pisou no campo de futebol. Muitas variáveis. Eu não sei, não conheço o cara. Eu acho que assim... Dá uma pausa, deixa ele dar a opinião dele sobre o Michel, porque não é possível. O que aconteceu? Desaprendeu? Cara, tem muitas variáveis. Por exemplo, no Goiás ele era o principal jogador do time. O time jogava em função dele. Ele veio para um clube onde ele não é o principal jogador, né? E isso já é um fator. Outro é ele estar num clube que hoje tem uma dimensão muito maior, que pode mexer com a parte psicológica também. Tu acha que pesou a camisa? Acha que pesou a camisa? Pode ser, não tem jeito. Isso aí também influencia, né? Muita gente não suporta a pressão era uma, agora é um pouco maior. Antes ele era o melhor jogador do time principal, agora ele já veio para cá para não ser, já veio para ser reserva. Ele lidava com uma tem algo ali qualidade... além do psicológico, não é possível. Tem algo ali além do psicológico. Também. Ele não fez a base, né? Ele veio do terrão, assim como o Bruno Henrique. Mas aí o Bruno Henrique... Tem uma coisa também do jogador, né? Porque o Bruno Henrique não tem esse problema. Mesmo quando ele não tá bem, às vezes fisicamente, mas ele entende o jogo. O Michael, às vezes, parece que não entende o jogo. Você critica o torcedor mesmo, mas assim, faz parte. Teve um caso recente agora, o Thales Magno do Vasco, o treinador novo, o Sapinto, né? Que é o Ricardo Sapinto. Uhum. Ele deu uma entrevista falando que o Thales Magno ainda tem muita dificuldade de entender o jogo, né? Então, deu uma criticada na formação, mas... tem que ver o quanto que está sendo passado para o jogador de entendimento de jogo, né? Isso é essencial. Pô, e esse moleque é bola demais, né, cara? Isso acontece muito em outros esportes também, cara. Vou dar mais uma vez a visão do judô, que é uma crítica que a nossa técnica nova do judô masculino, a Yuko, ela veio do Japão para treinar a nossa seleção e ela criticou muito a especialização precoce. O que acontece? No judô acontece muito isso. No vôlei também acontece, que eu sigo, mas o cara é bom naquilo ali. O cara é muito bom em seu inage. Cara, ele vai ficar fazendo seu inage. Quando chega na seleção brasileira, ele vai chegar porque ele é muito bom, ele é muito forte, ele é muito rápido. Ele chega numa seleção sem saber andar pelo Shiaijo, andar pela área de luta. Ele chega sem saber fazer uma pegada de direita e esquerda. Não tem ele fica um especialista. Ele fica um especialista. Deficiências técnicas claras, né? Isso são deficiências técnicas de base, de criação de base. E quando a gente fala da base, ele falou uma palavra ali agora que eu acho muito incrível. E a gente não se toca nisso. Ele falou assim, a formação dele é formação. Aquilo é a profissão do cara. Então, quando você pega ele na base, é como se fosse não é como se fosse, não. É a formação profissional. Você tem que dar formação profissional pro cara ser capaz de atuar como o melhor profissional possível, né? Uhum. Mano, não são muitos esportistas que conseguem pegar uma técnica só e ficar tipo o Robin, tá ligado? Todo mundo sabia que o Robin ia cortar pra esquerda, mas todo mundo caía no negócio dele, velho. E aí? Eu acho um absurdo o jogador que não chuta com as duas pernas, cara. Isso é deficiência técnica? Eu acho... Talvez, você acha um absurdo? Jogador não é robô, meu amigo. Mas eu acho um absurdo o jogador que não usa as duas pernas. Mas daí? Mas o cara pode aprender, desenvolver... Não pode ter medo. O cara não pode ter medo de errar. O jogador, aquilo que a gente fala, o cara tem medo de errar. Caiu minha perna ruim. Calma, cara, jogador. Eu chuto com as duas pernas. Mal, mas chuto. Não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Erra todas as vezes. Lógico. Vai dominar a bola com nenhuma delas, velho. Quando a bola chega em mim, eu chuto. Vou até te falar, Pedrão, sobre essa questão, porque é interessante. O que eu falo que chegou deturpado da Europa para cá, a questão sobre a tática de jogo, sobre formação,
é que tem muita gente que critica assim, hoje em dia tem muita tática no futebol. Pô, mas espera aí, o futebol ele é tático por natureza. Se você tem um contra um, é tático, porque você está tentando achar um defeito, uma fraqueza no teu oponente para tentar superá-lo. Então, falar que tem muita tática no futebol, não, a tática é de qualquer esporte de competição. O judô, que é 1 contra 1, é tático pra caramba. Pô, total, tem leitura E às vezes, às vezes Sim, o cara sim. já sabe, né? Você deu o exemplo do 1 contra 1. Às vezes o atacante, se ele for malandro, ele dá aquela estudada e fala assim, pô, o zagueiro ali é destro. Vou cortar pro lado da perna fraca dele, que talvez seja mais fácil. Vou tentar jogar em cima da perna ruim. Né? O cara, quando vai bater o pênalti, pô, o goleiro tá caindo sempre para um lado, ele já tá estudando. E então, o goleiro estuda o atacante também. É o que ele falou, cara. A gente acha que é um negócio loteria, mas, porra, tem a sua tática ali, né? Não, loteria nenhuma. Perfeito, por isso cara. que E aí... Perfeito. Pode falar. Não, e aí isso aí vai bater com o que você falou, Pedrão, porque aí existe muito ainda a linha do seguinte, eu tenho que ir na base ensinar o passe, ensinar o domínio, ensinar a finalização. Só que você ensinar isso de forma mecânica, sem nenhuma tomada de decisão, você está ensinando uma máquina, um robô, você está mecanizando o gesto totalmente. Então, o que lá fora começou a se fazer é ensinar isso através de jogos, mini-jogos, de brincadeiras e tal, ainda mais para crianças. Maneiríssimo. Porque estratégia. Não, estratégia, né? Isso. Porque ela vai ter que tomar as decisões dela em cima de um contexto totalmente caótico, que é o contexto do jogo. Ele é caótico, muita coisa pode acontecer, e aí isso vai interiorizando nela. Pô, às vezes uma criança percebe que quando o cara vem me abordar de tal forma, eu já tenho um recurso. Só que ela só vai ter esse recurso se ela treinar vários e ver qual que vai dando certo. Repetição, então, né? Repetição de uma maneira, não de uma maneira mecanizada, né? A gente ainda trabalha muito no futebol de base com maneira mecanizada, eu sou totalmente contra. Aquele negócio de passe um de frente para o outro, então dribla o cone e bate. Aí você dribla o cone e bate, no jogo o cone se movimenta, né? Não tá parado. Então, às vezes, né? Às vezes. Às vezes tá eu lembrei, cara, vocês devem ter visto esse vídeo, eu vou ter que fazer menção dele, não é possível. Você com certeza viu aquele maluco do Corinthians, que era do Corinthians, agora tem um programa aí não quero falar o nome dele. O craque? O craque. Criticando o treino de goleiro, que o maluco sobe em cima de uma caixa pra chutar no gol. E ele falando, que situação de jogo é essa? Que um cara tá em cima de uma caixa. Cara, aquilo é magnífico, cara. Ele faz o outro jogador, que eu também não quero falar o nome, subir numa caixa no meio do programa e ficar chutando uma bola, cara. Aquilo é magnífico. Mas, assim, é lógico que ele fez aquilo porque é o show business, né, e tal, mas, cara, tem um pouco do que você falou, assim, tipo, se você botar aquele bagulho mecânico, aquilo não vai ser a situação de jogo, cara. O grande dragão branco. Quem tem essa referência? Tijolo não revida. Sim. Tá ligado? Sim, Tijolo não revida. Mas é isso. O Van Damme... Exatamente. E aí fica ali repetindo uma situação mecânica que não vai acontecer no jogo, cara. Um cara em cima de uma caixa chutando. Verdade. Quer treinar tempo de reação. Pô, tem maneiras tão mais lúdicas. E é bom falar isso. Não é só a criança que quer treinar lúdico, né? O jogador também. O jogador deve ficar bolado quando tem que fazer treino físico em vez de treinar com bola. Correto? Sim. Sim. Boa resposta. Respondeu. Deu uma travada. Travou?